Capítulo 141 Irmãos Estranhos. No momento em que Zhou Wen estava prestes a pingar sangue para reviver e continuar lutando, de repente ele ouviu uma voz vinda de longe. O som ficou mais claro, como se alguém estivesse se aproximando. Irmão, aquela coisa está realmente dentro de Tiger Cage Pass. Uma voz de mulher soou. Embora não fosse alto e estivesse bastante distante, Zhou Wen ainda podia ouvi-lo claramente com a habilidade do ouvinte da verdade. O lugar mais provável é Tiger Cage Pass. Uma voz de homem soou. Se aquela coisa estiver realmente dentro de Tiger Cage Pass, com nossas habilidades, não poderemos entrar com pressa. Receio que tenhamos feito uma viagem perdida, acrescentou a mulher. Não necessariamente, disse o homem com uma risada. Aquele em Tiger Cage Pass não é a pessoa comum no estágio épico. Receio que não seremos capazes de pegar uma flecha dele, então como podemos entrar correndo? Atacar cegamente definitivamente não funcionará. No entanto, eu conheço um método que pode nos permitir entrar. O homem fez uma pausa antes de continuar. Existem 3 generais demonizados mutantes como Fist, Paper e Blade em Tiger. Se conseguirmos reunir as habilidades dos 3 generais demonizados, poderemos usá-las para passar por aquela flecha. Quando chegar a hora, contanto que possamos chegar perto o suficiente do Tiger Cage Pass, podemos entrar nele através daquele túnel secreto. Para começar, não existem muitos generais demonizados mutantes. É mais fácil falar do que fazer ter um drop com todas as 3 habilidades, disse a mulher. Vamos com calma, afinal, ainda temos que ficar no Sunset College por 2 anos. Se tivermos sorte, poderemos reunir as 3 habilidades de energia primordial, disse o homem. Zhou Wen estava deitado no tanque quebrado e ouviu a conversa claramente. A dupla conversava enquanto caminhavam e logo percorreram uma certa distância sem descobrir Zhou Wen. Esses 2 devem ser o Wu Jun e o Wu Nan, que estavam entre os 10 primeiros, certo? Eles realmente sabem tanto sobre Tiger Cage Pass e algum túnel secreto. Sobre o que eles estavam falando, Zhou Wen poderia reconhecê-los facilmente com a habilidade do ouvinte da verdade. No entanto, o comportamento dos irmãos foi um tanto estranho. No entanto, nada disso teve a ver com Zhou Wen. Ele continuou deitado no tanque e trabalhando. Ele ainda queria entrar no ninho da formiga voadora dourada para beber alguns goles de mel de formiga. Ele só tomou um gole devido à falta de preparação da última vez. Da próxima vez, ele sentiu que seria capaz de encher o estômago. No entanto, após uma grande provação, quando Zhou Wen finalmente chegou na frente do ninho no ponto mais alto, ele viu um raio dourado brilhar antes que ele pudesse entrar. A formiga voadora dourada saiu do ninho e matou o avatar cor de sangue do lado de fora, sem lhe dar chance de entrar. Zhou Wen recusou-se a desistir e tentou novamente, mas o resultado foi o mesmo. Sem sequer ter a chance de entrar no ninho, ele foi morto pela formiga voadora dourada. Como isso pode ser? Logicamente falando, o programa do jogo deveria ser consertado. A primeira vez que fui lá, a formiga voadora dourada estava no ninho. Ele só entrou em ação depois que entrei correndo. Porque saiu antes que o avatar cor de sangue entrasse no ninho durante a segunda e terceira vez. Zhou Wen sentiu-se deprimido. Beber o mel da formiga dourada parecia impossível, então tudo que Zhou Wen pôde fazer foi destruir as outras masmorras. Enquanto trabalhava, Zhou Wen também foi à caverna dos 10.000 Budas para ver se havia algum guerreiro dourado de 3 olhos. Havia guerreiros dourados de 3 olhos, mas eles apareciam em locais diferentes a cada vez, o que significava que Zhou Wen demorava algum tempo para encontrá-los. O general demonizado mutante liderou o caminho a cavalo, atacando a horda de guerreiros dourados. Isso tornou o progresso de Zhou Wen muito mais rápido. Depois de encontrar um guerreiro dourado de 3 olhos, o general demonizado mutante entrou em confronto direto com ele, mas não conseguiu obter muita vantagem. No entanto, também não foi colocado em desvantagem. O confronto entre a palma dourada e o punho astral foi como uma colisão entre Marte e a Terra.
As rajadas de ar produzidas foram suficientes para fazer os guerreiros dourados voarem para o lado. Embora o guerreiro dourado de 3 olhos fosse poderoso, sua velocidade e meios de ataque ainda eram inferiores aos do general demonizado mutante. Zhou Wen usou a palma de sucção astral para ajudar o general demonizado mutante a matar o guerreiro dourado de 3 olhos, que acabou derrubando um cristal de constituição de valor 18, aumentando a constituição de Zhou Wen para 18 pontos. O tempo passou enquanto Zhou Wen se afastava, vivendo um estilo de vida muito regular. Ele alternava entre Tiger Cage Pass e Lotus Flower Cave diariamente. Wang Fei ficou muito satisfeita quando soube como Zhou Wen era trabalhador. No entanto, sem o conhecimento dela, Zhou Wen só encontrou um lugar para jogar depois de entrar nas zonas dimensionais. Quem é aquele garoto? Por que nunca o vi antes? Ele é tão lindo! Algumas garotas estavam andando na escola quando de repente viram um garoto se aproximando. Depois de olhar mais de perto seu rosto, seus olhos se iluminaram. Sério, nossa escola realmente tem um cara tão bonito. Por que não notamos ele no passado? Os olhos da garota estavam quase fixos nele. Aos olhos deles, aquele garoto era impecável da cabeça aos pés. Todo o seu ser parecia estar brilhando. Quando o menino os viu olhando para ele, sorriu para eles. Os corações das meninas batiam forte e elas abaixaram a cabeça timidamente, não ousando olhar para ele novamente. Quando levantaram a cabeça novamente, o menino já havia desaparecido. Droga, eu deveria ter pedido o número dele agora há pouco. Uma garota bateu os pés em arrependimento. A porta não está trancada. Entre. O Eiji estava concluindo alguns trabalhos do conselho estudantil quando de repente ouviu uma batida na porta. A porta foi aberta, mas o Eiji sentiu que algo estava errado. Era como se a pessoa não fosse membro do conselho estudantil, então ele ergueu os olhos. Ao ver isso, o Eiji sentiu uma sensação de animosidade. O garoto à sua frente era a ideia que ele tinha do homem perfeito. Ele era elegante, maduro, confiável e tinha a aura de um nobre. Ninguém poderia ignorar sua existência com ele apenas parado ali. Era como se ele fosse o centro do mundo. Com apenas um relance, o Eiji já havia adicionado o garoto à lista de seus oponentes. O garoto estendeu a mão e, de maneira amigável, disse: "Olá, meu nome é John." Aspas. Então é John. Sou o presidente do conselho estudantil do Sunset College, o EG. Recebi um aviso da escola de que serei responsável por sua vida diária enquanto você estiver estudando aqui. O EG se levantou e estendeu a mão para apertar a mão de John quando seus olhares se encontraram. O olhar de John era puro como um mar silencioso, sem ondulações. Quando suas mãos se seguraram, o Eiji sorriu enquanto secretamente exercia força na palma da mão. Ele queria testar a força de John. O Eiji já ouvia há muito tempo que John tinha o título de santo no Distrito Oeste, ele era um gênio famoso no Distrito Oeste. O Eiji não achava que seria pior do que John, mas depois que sua mão se apertou gradualmente, sua expressão mudou. Não importa o quanto o Eiji exercesse sua força, nada aconteceu com a palma de John. Permaneceu quente e firme, como se a força não pudesse afetá-lo. Até sua expressão era gentil como sempre. O Eiji sentiu que John era como um oceano insondável. Ninguém sabia o quão aterrorizante era sob a calma. Fim do capítulo. Capítulo 142 São João. John, bem-vindo ao Sunset College para seus estudos. Vou levá-lo primeiro ao dormitório. O Eiji retraiu a mão enquanto sua expressão era uma mistura de emoções. Então terei que incomodá-lo, disse John com um sorriso. Ouvi dizer que o Sunset College produziu um gênio este ano. Um calouro que ainda não avançou para o estágio lendário conseguiu entrar no top tenente do teste abrangente. O Eiji era uma pessoa astuta. Ao ouvir as palavras de John, ele imediatamente teve um palpite. Será que esse John tem rancor de Zhou Wen? Embora ele tivesse tais pensamentos em mente, o Eiji disse: eu realmente tenho um júnior assim. Seu talento e caráter são excelentes. Aspas. Ouvi dizer que o nome dele é Zhou Wen.
John perguntou novamente. Isso mesmo. Você o conhece? O Eiji perguntou. Eu não o conheço. Ouvi dizer que o Sunset College produziu um gênio tão grande, então estou ansioso por isso. Se houver uma chance, espero poder treinar com ele. Isso apenas confirmou a conjectura de Eiji, mas ele evitou responder. Ele apenas sorriu e disse, vou levá-lo primeiro ao dormitório. A escola providenciará todo o resto. John assentiu com uma expressão calma. Ele não disse mais nada e, em vez disso, conversou com o Eiji sobre a gloriosa história e notícias interessantes do Sunset College. A notícia da chegada de John ao Sunset College se espalhou rapidamente. Mesmo que a escola não o promovesse, um aluno alto, bonito e notável como John atrairia facilmente a atenção quando aparecesse no campus. É como dizem os rumores, John é realmente um gênio tanto com aparência quanto com força. A reputação de um santo é verdadeira. Aspas. O que você quer dizer com, como dizem os rumores? Tudo, não é? Talvez ele seja apenas um garoto bonito. Aspas. Geralmente, homens bonitos não podem ser fracos demais, disse uma garota. Os alunos do Sunset College estavam discutindo sobre o aluno genial do Distrito Oeste, especialmente a família Cap que deu à luz um dos 6 heróis. Isso deu a ele uma auréola ainda mais misteriosa. Muitos dos especialistas da escola esperavam lutar contra John, mas isso não era algo que eles pudessem resolver sozinhos. Eles tiveram que seguir os arranjos dos líderes da escola. Sunset College selecionou cuidadosamente uma lista de alunos para interagir com John. Havia 5 pessoas, incluindo Huang Ji, Wei Ge, Hui Haifeng, Wang Lui Feng e Qiu Yan. Considerando o relacionamento de Zhou Wen com Liz, ele não foi colocado na lista. Quando John viu a lista de nomes, não disse nada. Os cantos de sua boca se curvaram e ele revelou um sorriso raro. Zhou Wen também ouviu a notícia da chegada de John, mas não levou isso a sério. Com sua força atual e suas lendárias bestas companheiras que possuíam uma força de combate surpreendente, pode-se dizer que ele não tinha medo de nenhum cultivador do mesmo nível. Se John realmente quisesse lutar com ele, ele não recuaria. Ele continuou persistindo em seus velhos hábitos, trabalhando diariamente. Ele obteve um grande número de cristais dimensionais e bestas companheiras, e seus atributos aumentaram significativamente. Além de sua velocidade, os outros atributos aumentaram para 18 pontos e sua velocidade estava em 17 pontos. No entanto, ele não obteve nenhuma besta companheira de melhor qualidade. A maioria deles foi usada como alimento para alimentar o ouvinte da verdade e a fada da banana. Ele tentou fundir um pequeno número deles, mas todos falharam. A taxa de sucesso da fusão foi assustadoramente baixa. Fornecer bastante comida era claramente benéfico. Depois de consumir um grande número de ovos companheiros lendários, Banana Fairy finalmente começou a evoluir. Banana Fairy não sofreu muitas mudanças quando alcançou o estágio lendário. Seu corpo ainda era pequeno e delicado, e ela nem cresceu. Em vez disso, a folha de bananeira em que ela estava sentada havia aumentado, mas era apenas do tamanho de uma palma. Fada da banana, estado de vida lendário, evoluível. Grande raiz do espírito em força, 21. Velocidade, 21. Constituição, 21. Energia primordial, 21. Talento habilidade, grande vento em forma companheira, ventilador. Além de possuir uma providência de vida, seus atributos cresceram até o mesmo nível dos do ouvinte da verdade. Não houve mudanças em outros aspectos, com sua única habilidade sendo Grandin Wind. A grande raiz espiritual em parecia ter um certo efeito de aumento no grande vento in. Zhou Wen testou o poder do vento Grandin no jogo e, com um movimento suave, enviou várias formigas voadoras de asas negras voando a dezenas de metros de distância. Além disso, o vento fez com que seus corpos ficassem cobertos de gelo, a ponto de quase congelarem em esculturas de gelo e perderem toda a força de combate. Eles estavam tão rígidos que se enrolaram em uma bola e tremeram. Que potente vento Grandin! Infelizmente, só posso usá-lo uma vez.
Zhou Wen percebeu que o vento Grending era completamente incontrolável. Se ele usasse uma vez, absorveria toda a sua energia primordial de uma só vez, sem deixar uma única gota. Depois de avançar para o estágio lendário, o ouvinte da verdade e a fada banana ficaram inquietos. Zhou Wen frequentemente percebia seus pensamentos, esperando poder liberá-los. Quando não havia ninguém por perto, Zhou Wen os libertava para que pudessem respirar. O ouvinte da verdade era bastante bem comportado. Ele se agachou ao lado de Zhou Wen e levantou as 4 orelhas para ouvi-lo. Não se sabia o que ele estava ouvindo. No entanto, Banana Fairy não era tão bem comportada. Ela voou como uma mosca na folha de bananeira, estalando a boca, dizendo algo completamente indecifrável. Felizmente, Zhou Wen não tinha nenhuma outra vantagem além de estar suficientemente focado. Por mais barulhenta que a pequena fada banana estivesse ao seu lado, ele parecia não ouvi-la. Ele continuou jogando sem ser afetado. Wang Fei estava inicialmente preocupado que John pudesse causar problemas para Zhou Wen, mas John não parecia ter nenhuma objeção à lista de pessoas. Ele também não mencionou Zhou Wen, como se não tivesse ideia da existência de Zhou Wen. Apenas 3 ou 4 dias depois de chegar ao Sunset College, John recebeu elogios unânimes dos alunos, principalmente das alunas. Eles quase pensaram que John era o príncipe encantado. Durante seu sparring, John lutou contra Wei até um empate com suas técnicas de espada. Ele empatou com Hui Haifeng com suas habilidades de combate corpo a corpo. Suas técnicas de sabre eram comparáveis às de Feng Qiuyan e suas habilidades de entusiasmo não eram mais fracas que as de Wang Lu. Além de não lutar contra Huang Ji, John e os outros 4 melhores alunos do Sunset College estavam empatados. Embora não tenham vencido, também não perderam. No entanto, muitos estudantes acreditavam que John era mais forte porque nunca havia usado o julgamento da luz sagrada, a habilidade de energia primordial que ele usou para obter o título de santo. Uma habilidade de energia primordial como o julgamento da luz sagrada não era algo que pudesse ser aprendido com um cristal dimensional. Antes disso, era necessário possuir um físico Covenant Royale da família Cap, um dos 6 heróis, para absorver o cristal de habilidade de energia primordial necessário para dominar a terrível habilidade de energia primordial como o julgamento da luz sagrada. Em apenas alguns dias, John se tornou sinônimo das palavras humildade, elegância, nobreza e cavalheirismo. Até mesmo Wei Ge, que era popular entre as estudantes, foi ofuscado por João. Fim do capítulo. Capítulo 143 Portão do Dragão 20 peças. Zhou Wen, tenha cuidado. Esse John é assustador, disse Li Xuan a Zhou Wen com uma expressão pesada quando ele chegou ao seu dormitório uma noite. O que há de errado? Zhou Wen olhou para Li Xuan perplexo. Você não acha isso estranho? Ele definitivamente sabe sobre você e Liz, mas não mencionou isso nos últimos 4 dias na escola. Você não acha que essa pessoa é muito sinistra? Não é melhor que ele não mencione isso? Zhou Wen perguntou. Não mencionar isso não significa que ele não causará problemas para você. De qualquer forma, acho que há algo suspeito. Você tem que ter cuidado e não cair na armadilha dele. A propósito, é melhor você não concorda em treinar com ele. Você sabe o que o Wei Ge disse sobre ele? Li Xuan disse. Eu não, disse Zhou Wen balançando a cabeça. Insondável, disse Li Xuan antes de continuar. Embora o personagem de Wei Ge não seja ótimo, ele ainda é bastante poderoso. Se até mesmo alguém como ele vê John como insondável, isso deve significar que a força de John é realmente aterrorizante, é melhor não lutar com ele. Tudo bem, vou lembrar disso. Zhou Wen concordou com a cabeça. Contanto que John não causasse problemas para ele, ele não planejava lutar com ele. Quando se trata de luta, como pode ser mais divertido do que matar monstros nos jogos? Não é como se os lutadores pudessem deixar cair equipamentos ou animais de estimação, pensou Zhou Wen. Depois de mandar Li Xuan embora, Zhou Wen continuou jogando enquanto estava deitado na cama.
Quando Zhou Wen entrou na caverna do Buda Miríade novamente, ele matou outro guerreiro dourado de 3 olhos e realmente teve um ovo companheiro caído. Meu ovo companheiro guerreiro dourado de 3 olhos finalmente retornou. Zhou Wen ficou encantado ao verificar apressadamente seus atributos. Guerreiro dourado de 3 olhos. Providência de vida lendária, corpo dourado. Força, 18. Velocidade, 14. Constituição, 18. Energia primordial, 17. Habilidade de talento, corpo dourado invulnerável, palma dourada, punho Fienditamer dourado. Forma companheira, armadura macia de seda dourada. Este guerreiro dourado de 3 olhos era na verdade uma besta companheira rara com 3 habilidades. Além disso, seus atributos eram ainda melhores que os de Li Xuan. Estava basicamente no limite. A velocidade do guerreiro dourado de 3 olhos não era rápida para começar, então 14 era o seu limite. O de Li Xuan tinha apenas 13 anos, ainda mais lento que o de Zhou Wen. Sua força e energia primordial eram ligeiramente inferiores às de Zhou Wen, com apenas constituição sendo igual. Embora seus atributos fossem inferiores aos de seu general demonizado, sua providência vital do corpo dourado o tornava mais resistente que o general demonizado. Era um animal de estimação com escudo de carne de excelente qualidade. Com o guerreiro dourado de 3 olhos resistindo a qualquer ataque à frente, deu a Zhou Wen muito mais espaço para manobrar. Quanto ao Golden Fienditamer Fist, parecia ser mais fraco que o Golden Palm, mas algo era melhor que nada. Reticências. O Clube Xuanwen foi finalmente estabelecido oficialmente. Para comemorar o nascimento do clube, Li Xuan organizou a primeira atividade do clube e reuniu todos os membros. Ele planejou realizar um evento de treinamento em uma zona dimensional. Embora Gu Dian fosse apenas um membro nominal, Li Xuan ainda lhe enviou uma mensagem, esperando que ele pudesse participar. Zhou Wen e Li Xuan nunca esperaram que ele se juntasse a eles, mas para sua surpresa, Gu Dian realmente veio. Você está indo para a antiga caverna Yang da Gruta do Portão do Dragão? Perguntou Gu Dian. Isso mesmo, vamos juntos, Li Xuan disse com um sorriso. Tudo bem. Gu Dian acenou com a cabeça ligeiramente antes de ficar de lado sem falar com ninguém. Zhou Wen e Li Xuan entenderam aproximadamente sua personalidade, então não se importaram. Depois de pegar Fang Huoxi e Tian Xiangdong, os 5 partiram em direção à caverna antiga Yang na Gruta Dragon Gate. A antiga caverna Yang foi considerada uma das cavernas mais famosas da Gruta Dragon Gate. As famosas tabuinhas antigas da dinastia Wei, as 20 peças do Portão do Dragão, consistiam em 20 itens. E 19 deles estavam na antiga caverna Yang. Depois de se tornar uma zona dimensional, o Dragon Gate 19 peças também passou por mudanças, dando origem a uma criatura lendária, a besta montada da tábua. A organização da atividade do clube por Li Xuan era caçar juntos a besta montada da tabuleta. Bestas montadas em tabuleta pareciam extremamente estranhas. Era uma tartaruga de pedra que carregava uma placa de pedra nas costas. Movia-se muito lentamente, mas seu corpo era extremamente duro. Era como um guerreiro dourado, uma criatura lendária extremamente difícil de matar. A única diferença era que ninguém gostava de matar Golden Warriors. No entanto, as bestas montadas em tábuas eram populares para caça porque, embora fossem difíceis de matar, elas abandonavam excelentes habilidades de energia primordial. Além disso, a taxa de queda foi bastante alta. De acordo com as diferenças nas palavras escritas na tabuinha, havia um total de 19 tipos. Cada besta montada da tabuleta tinha uma habilidade de energia primordial especial. Eram 19 tipos que podiam cair e cada um tinha sua utilidade e era profundamente querido pelos alunos. Como muitos estudantes caçavam bestas montadas em tábuas, a escola não teve escolha senão limitar a entrada na antiga caverna Yang. Eles precisavam de permissão para entrar livremente. Depois que Li Xuan usou algumas conexões, ele obteve o passe para a antiga caverna Yang e organizou este evento. Havia muitas masmorras pequenas na Gruta Dragon Gate.
Embora Zhou Wen soubesse da existência da antiga caverna Yang, ele nunca tinha estado lá no jogo. Originalmente ele não estava interessado na caverna, mas ainda tinha que participar dos eventos do clube. Por isso, ele acompanhou Li Xuan e companhia. As estátuas de Buda e os santuários budistas na antiga caverna Yang eram deslumbrantes. Assim que entraram, viram um pilar de pedra em movimento. Olhando com atenção, era uma tartaruga gigante carregando uma placa de pedra rastejando no chão. Deixe-me repetir novamente. Ao matar a besta da tábua montada, certifique-se de não tocar nas estátuas de Buda ou nos santuários budistas. Caso contrário, ninguém poderá salvá-lo se algo ruim acontecer, Li Xuan exortou novamente. Irmão Li, não se preocupe. Conhecemos as regras. Garantimos que não as violaremos, disse Tian Xiangdong enquanto dava tapinhas no peito. Isso é bom. Afinal, não há muito perigo na antiga caverna Yang. A besta montada da tabuleta rasteja muito lentamente. Contanto que você não corteje a morte, ela provavelmente não será capaz de prejudicá-lo. Todos se separaram e faça o que precisar fazer. Todos vocês podem encontrar bestas da tabuleta montada por conta própria. Li Xuan começou imediatamente enquanto avançava em direção à besta da tabuleta montada. Gu Jian e Fang Huoxi foram em direções diferentes para procurar as bestas montadas da tabuleta escondidas na antiga caverna Yang. No entanto, Zhou Wen ficou enraizado no chão enquanto observava Li Xuan atacar a besta montada da tabuleta. Ao mesmo tempo, ele olhou para o texto da tabuleta de pedra nas costas da besta montada na tabuleta. As palavras na tabuleta dançavam e se moviam de uma forma estranha. Os traços eram completos, retos e cheios de espiritualidade. Tinha uma beleza ilimitada. Zhou Wen não sabia caligrafia, mas quando viu as palavras na placa, pensou nos misteriosos monumentos de pedra que tinha visto. A placa de pedra nas costas da besta montada em tabuleta não combinava com os misteriosos monumentos de pedra que Zhou Wen tinha visto. Nem tinha qualquer poder misterioso remanescente. Provavelmente era algo comum. No entanto, depois de ler as informações sobre a antiga caverna Yang, o coração de Zhou Wen agitou-se. A espécie da besta da tábua montada corresponde ao portão do dragão 19 peças. Isso significa que na última peça do Dragon Gate 20 Pieces, há uma criatura dimensional correspondente e uma habilidade de energia primordial. Mas por que não ouvi falar de nenhuma outra besta montada em tábuas fora da antiga caverna Yang? Zhou Wen verificou as informações sobre o Dragon Gate 20 Pieces e descobriu que 19 deles estavam na antiga caverna Yang. Apenas uma peça estava localizada fora da caverna do velho dragão, no forno Xixiang. Ao ver isso, Zhou Wen não pôde deixar de se lembrar de algo. Wang Lu havia mencionado anteriormente que era possível ouvir o rugido de um dragão perto da caverna do velho dragão e que havia um halo de tesouro que aparecia à noite. Aparentemente, era perto do forno Xixiang. Fim do capítulo. Capítulo 144 Monumento do Sol Nascente. Foi muito difícil para Weiji encontrar John novamente, mas ele não teve escolha a não ser levá-lo para conhecer a vida no campus do Sunset College. No passado, Weiji era o centro das atenções onde quer que fosse. Ele havia sido alvo dos olhares apaixonados de todas as garotas. Mas com John ao seu lado, Weiji sentiu como se seu brilho tivesse sido completamente ofuscado. Ele sentiu isso agora enquanto eles estavam visitando o campus. Havia um grande grupo de garotas o seguindo, no entanto, as garotas que antes só tinham olhos para ele agora olhavam para John sem piscar. Seus olhos tinham quase o formato de corações. Este é o monumento ao sol nascente da Sunset College. John parou na frente de um monumento feito de jade branco e olhou para as fileiras de nomes nele. Isso mesmo, este é o monumento ao sol nascente. Os nomes dos 10 melhores alunos do teste abrangente de cada ano estão gravados nele como uma forma de inspirar futuros alunos. Se eles chegarem ao ranking várias vezes, haverá uma marca em forma de estrela ao lado de seus nomes. O número de estrelas indica quantas vezes o aluno teve seu nome aparecendo no monumento do sol nascente enquanto estudava, disse Weiji com orgulho.
Ele estava no ranking desde o segundo ano. Junto com o ano corrente, ele já havia estado 2 vezes no ranking. Ele deveria aparecer no ranking no próximo ano, em seu último ano. Apenas um pequeno grupo de elites do Sunset College alcançou tais classificações por 3 anos consecutivos. Este foi um resultado ilustre do qual alguém poderia se orgulhar. O cultivo do presidente Wei é excelente e suas habilidades com a espada são incomparáveis. Acho que você definitivamente conseguiu entrar no ranking. John perguntou com um sorriso. Tive a sorte de entrar no ranking 2 vezes. O Wei apontou para seu nome no monumento. Hui Haifeng, Feng Qiuyan e Wang Lu são ambos altamente talentosos, então deveriam estar nesta lista, certo? John perguntou novamente. De fato, eles estavam entre os 10 primeiros no teste abrangente deste ano. O Wei apontou-os um por um, mas ele já podia sentir que algo estava errado. Isso é estranho. John olhou para o monumento ao nascer do sol e de repente exclamou surpreso. O Wei já havia percebido algo quando lançou um olhar para John. Porém, ele não deu continuidade ao assunto, como se não tivesse ouvido as palavras de surpresa de John. Embora o Wei não tenha respondido, uma das garotas que o seguia perguntou, o que há de tão estranho, John? O Wei não queria nada mais do que dar um tapa na garota, pensando que essa mulher era realmente estúpida. John apontou para o nome no monumento e disse, Presidente Wei, você e os outros são todos talentos de elite, sendo capazes de avançar para o estágio lendário antes de chegar aos 20, todo este monumento do sol nascente, exceto uma pessoa, todos eles estão no estágio lendário. Por que o nome dessa pessoa está nele apesar de estar apenas no estágio mortal? A pessoa de quem você está falando é Zhou Wen, certo? Embora ele esteja apenas no estágio mortal, sua força é realmente surpreendente. Ele obteve resultados impressionantes de 3 pontuações perfeitas e uma a menos de 9 durante o teste abrangente, as classificações, acrescentou a garota de antes. John ergueu os cantos da boca e olhou para o nome de Zhou Wen no monumento. Eu nunca esperei que tal gênio existisse neste mundo. Ser capaz de entrar no top 10 do teste abrangente do Sunset College no estágio mortal faz dele uma visão verdadeiramente rara, vê-lo com meus próprios olhos. Caso contrário, isso não seria um arrependimento. A expressão de Wei mudou ligeiramente antes de imediatamente voltar ao seu estado original. Ele olhou para John e disse, Zhou Wen é realmente um gênio. No entanto, ele ainda está no estágio mortal. Provavelmente não é apropriado para você treinar com ele, certo? Diz Zhou Wen, como presidente do conselho estudantil do Sunset College, ele ainda estava na posição de defender a reputação da escola. John disse indiferentemente, Presidente Wei, isso não está certo. Havia muitos especialistas no teste abrangente do Sunset College, você, Presidente Wei, Feng Qiuyan e companhia, para serem classificados de forma semelhante entre os 10 primeiros, não é estranho que agora vocês estejam me dizendo que ele não tem a habilidade de lutar contra alguém no estágio lendário. Será que os resultados de Zhou Wen não foram obtidos apenas com sua força? Se for esse o caso, sugiro que seu nome seja imediatamente removido do monumento do sol nascente, para que não prejudique a reputação do Sunset College, para a impressão de que os alunos do Sunset College só sabem trapacear. A expressão de Wei mudou quando ele respondeu com firmeza, os resultados de Zhou Wen são reais. Os alunos do Sunset College nunca trapaceiam. Gostaria de ver como esse gênio do estágio mortal conseguiu entrar entre os 10 primeiros do teste abrangente, John disse com um sorriso. Zhou Wen estava jogando em sua cama quando de repente ouviu seu telefone tocar. Ao ver que era uma ligação de Li Xuan, ele optou por atender. Velho Zhou, más notícias. Aquele bastardo do John é muito sinistro. A voz ressentida de Li Xuan soou. Acalme-se. O que aconteceu? Conte-me devagar. Zhou Wen não ficou nem um pouco nervoso. Aquele bastardo está parado em frente ao monumento do sol nascente. Li Xuan contou o que aconteceu e continuou ansiosamente. Este assunto explodiu um pouco. Provavelmente não será fácil de resolver. Entendi.
Quando Zhou Wen ouviu a campainha tocar, ele disse a Li Xuan, alguém está apertando a campainha. Pode ser a senhora Wang Fei, falo com você mais tarde. O que você planeja fazer? Li Xuan perguntou novamente. O que mais posso fazer se outras pessoas baterem à minha porta? Zhou Wen desligou depois de dizer isso. Abrindo a porta, era de fato Wang Fei. Ela olhou para Zhou Wen e suspirou. Zhou Wen. Assim que ela disse isso, Zhou Wen a interrompeu. Senhora Wang, eu posso lutar. Leve-me até lá. Wang Fei ficou atordoado, vendo a expressão indiferente de Zhou Wen, como se já tivesse tomado uma decisão. Ela ainda perguntou, você já decidiu? Sim, não se preocupe, a escola, disse Zhou Wen. Apenas faça o seu melhor. Wang Fei não acreditava que Zhou Wen pudesse derrotar John. Se possível, ela preferiria que Zhou Wen não lutasse. No entanto, o assunto explodiu tanto que poderia até afetar a reputação do Sunset College. Independentemente de ter sido vitória ou derrota, Zhou Wen precisava dar um passo à frente para lutar contra John. A escola não tinha esperanças de que Zhou Wen derrotasse John. Eles só esperavam que ele não perdesse terrivelmente para que pudessem ter uma chance de girar em uma luz melhor. Wang Fei não queria que Zhou Wen lutasse, com medo de que a atitude positiva que ele havia estabelecido recentemente desmoronasse com a surra. A origem familiar de John era melhor que a de Anjing. Suas conquistas não foram muito piores que as de Anjing e podem até ser melhores. Naquela época, Zhou Wen nem conseguiu resistir a um único golpe de Anjing. Desta vez, o resultado também não foi otimista. Fim do capítulo. Capítulo 145 10 minutos. Já que você está duvidando dos padrões de nossos alunos do Sunset College, eu vou lutar com você. Uma voz fria foi ouvida em frente ao monumento ao sol nascente. Todos viraram a cabeça e viram o impassível Anjing se aproximar de John. John disse com um sorriso, Senhorita An, acredito que você está enganada. Não estou duvidando da capacidade de ensino do Sunset College ou da força de seus alunos. Sou muito respeitoso com alunos como o presidente Wei, Hui Haifeng, Feng Qiuyan, Wang Lu e você, senhorita An. Todos vocês são estudantes verdadeiramente capazes. Quanto a Zhou Wen, inicialmente fui muito respeitoso com ele. Queria conhecer esse gênio raro, mas sua atitude me deixou um tanto confuso. Não tive nada a ver comigo para começar, mas como sou um estudante de intercâmbio aqui no Sunset College, sou considerado parte dele durante esse período e não desejo que a reputação da faculdade seja manchada. Você não se atreve a lutar comigo. Ela olhou para John calmamente. John continuou com um sorriso. Senhorita An, você está defendendo a honra de Zhou Wen ou da Sunset College? Será que esse Zhou Wen está realmente sem força e trapaceou para obter uma vaga que deveria pertencer a outro aluno? College que estavam assistindo para sussurrar entre si. Claramente, todos ficaram desconfiados. Anteriormente, quando Zhou Wen obteve a vaga, já havia pessoas que suspeitavam dele. No entanto, não havia nenhuma evidência naquela época, então ninguém mencionou isso. Agora que John mencionou isso, as suspeitas anteriores aumentaram. Não existe tal coisa. Nosso Sunset College proíbe categoricamente a trapaça. Assim que são descobertos, são imediatamente expulsos, explicou um funcionário da faculdade apressadamente. Porém, não importa o que ele dissesse, ele não conseguiu dissipar as suspeitas daqueles estudantes. A menos que Zhou Wen venha lutar comigo para provar a todos que ele não é pior do que os outros alunos entre os 10 primeiros, isso dificilmente será convincente, disse John com um sorriso. Como isso será provado? Derrotando você? Anjing estava prestes a dizer algo quando de repente ouviu uma voz. Todos viraram a cabeça e viram Zhou Wen se aproximar e ficar em frente ao monumento do sol nascente. Pode ser um pouco duro para você falar sobre me derrotar. Armas ou de mãos vazias, força, velocidade e resistência, ou mesmo se for uma batalha de bestas companheiras, você pode escolher qualquer tipo, você pode durar 10 minutos sem ser derrotado, a vitória é sua.
John estava forçando Zhou Wen a não ter saída. Aquele bastardo do John é tão sinistro, Li Xuan amaldiçoou baixinho. Agora, ele finalmente entendeu por que John não desafiou Zhou Wen diretamente quando ele chegou à faculdade. Suas intenções eram extremamente sinistras. Se Zhou Wen lutasse contra John como um dos estudantes que interagiu com ele no início, ele poderia simplesmente admitir a derrota se não fosse seu par. Mas agora que as coisas haviam chegado a esse estágio, se Zhou Wen não conseguisse aguentar por mais de 10 minutos, Zhou Wen não apenas perderia prestígio, mas até mesmo a reputação do Sunset College ficaria manchada. Portanto, Zhou Wen teve que persistir por 10 minutos de qualquer maneira. E nesses 10 minutos, John poderia fazer o que quisesse. John definitivamente não ousaria matar Zhou Wen no Sunset College, mas poderia lhe ensinar uma lição que ele nunca esqueceria. Anjing naturalmente percebeu as intenções de John e disse a Zhou Wen, você não precisa provar nada aos outros. Ponto. Contanto que você consiga durar 10 minutos sem ser derrotado na frente de uma de minhas bestas companheiras, contarei isso como uma vitória. Como pode um dos 10 melhores alunos do teste abrangente do Sunset College não ser capaz de completar tal coisa? Questão simples. John olhou para Zhou Wen zombeteiramente. 10 minutos? Zhou Wen perguntou a John. Isso mesmo, apenas 10 minutos. John não pôde deixar de sorrir quando viu Zhou Wen prestes a concordar. 10 minutos é muito tempo. Zhou Wen balançou a cabeça. Ah, então quanto tempo você acha que pode durar? John olhou para Zhou Wen com grande interesse. Estava além de suas expectativas que Zhou Wen estivesse realmente mostrando sinais de fraqueza na frente de tantas pessoas. 1 minuto. Zhou Wen pensou seriamente antes de dar um número. Com as palavras de Zhou Wen, os alunos do Sunset College ficaram envergonhados. Afinal, Zhou Wen estava entre os 10 primeiros no teste abrangente, então admitir que só poderia durar 1 minuto na frente da besta companheira de John era uma vergonha para o Sunset College. 1 minuto é realmente pouco, mas já que você falou, vamos lá, disse John com um sorriso que não continha alegria. John pensou consigo mesmo que seja apenas 1 minuto, ainda posso aleijar você. Como você ousa tratar minha irmã dessa maneira? Eu definitivamente acertarei essa pontuação com você. Havia campos de combate especiais na escola. Sob orientação da equipe da faculdade, os dois chegaram ao local. Este assunto há muito se espalhou pelo Sunset College. Muitos estudantes vieram assistir, mas havia muito poucos conselheiros. Além de Wang Fei e alguns outros conselheiros e funcionários que mantiveram a ordem no local, basicamente não havia visão da alta administração da faculdade. A alta administração da faculdade poderia adivinhar como Zhou Wen havia entrado entre os 10 primeiros. No entanto, eles não usaram isso contra ele por causa da família An. Do ponto de vista deles, Zhou Wen estava fadado a perder para John em combate, então ninguém queria se envergonhar aqui. Zhou Wen ficará bem? Fang Huoxi perguntou preocupado. O velho Zhou definitivamente ficará bem se for só 1 minuto, mas, Li Xuan disse. Mas o que? Fang Huoxi perguntou. Tenho uma sensação incômoda de que as coisas não são tão simples. A personalidade do velho Zhou parece moderada e pouco competitiva, mas no fundo ele é uma pessoa muito orgulhosa. Quando Li Xuan viu Feng Qiuyan sentado ao lado, ele perguntou, pequeno Feng, você brigou com John? Li Xuan, Fang Huoxi e Tian Xiangdong ficaram alarmados. Tian Xiangdong disse incrédulo, John é tão forte que Zhou Wen não vai durar nem 1 minuto. Feng Qiuyan disse calmamente, é realmente difícil derrotar John em 1 minuto, mas o treinador pode ter suas próprias ideias. As bocas de Tian Xiangdong e Li Xuan se alargaram tanto que um ovo poderia ser enfiado nelas. Eles olharam para Feng Qiuyan como se ele fosse um alienígena. Eu ouvi errado agora? Você está dizendo que Zhou Wen quer derrotar John em 1 minuto. É isso que Zhou Wen quis dizer com 1 minuto. Tian Xiangdong sentiu sua mente ficar uma bagunça. No entanto, Li Xuan deu um tapa na coxa. Eu sabia.
Como o velho Zou poderia ser tão covarde? Isso mesmo, deve ser esse o caso. Enquanto os poucos falavam, Jon já havia convocado sua besta companheira. Muitos dos espectadores gritaram seu nome quando o viram. Fim do capítulo. Capítulo 146. Um minuto é muito longo. Cavaleiro da Távola Redonda. Li Xuan gritou baixinho quando viu Jon invocar sua besta companheira. Entre as muitas zonas dimensionais do Distrito Oeste, Camelot foi sem dúvida uma das mais famosas. Havia apenas uma criatura dimensional em Camelot, os lendários Cavaleiros da Távola Redonda. Eles eram raros em número e cada um deles tinha habilidades diferentes. Ser capaz de obter um cavaleiro da besta companheira da Távola Redonda era como um sonho para os cultivadores lendários do Distrito Oeste. No Distrito Oeste, um cavaleiro da besta companheira da Távola Redonda era sinônimo de ser invencível no estágio lendário. Não foi apenas porque eles eram poderosos, mas também por outro motivo importante. Além das próprias habilidades de um cavaleiro da Távola Redonda, eles também eram uma das poucas bestas companheiras que podiam ser aumentadas pela força de seu dono. Quanto mais poderosa era a pessoa com um cavaleiro da Távola Redonda, mais impulsionava o cavaleiro. Isso o tornou quase invencível no estágio lendário. Havia um especialista muito famoso do Distrito Oeste que usou Galahad dos Cavaleiros da Távola Redonda para ser incomparável no combate à besta companheira no Distrito Oeste. O cavaleiro de João estava montando um cavalo preto, carregando uma lança de aço que o fazia parecer extremamente majestoso. Ele usava uma medalha que significava seu status como Cavaleiro da Távola Redonda. Esse é o Cavaleiro da Lança Sagrada dos Cavaleiros da Távola Redonda. Diz a lenda que ele corresponde ao Cavaleiro da Távola Redonda, Lamorak, 30 cavaleiros sozinho e é uma besta companheira lendária extremamente poderosa. Com o aumento do Cavaleiro da Távola Redonda por Jon, não seria exagero dizer que ele é uma das bestas companheiras mais fortes no estágio lendário, as origens do Cavaleiro da Távola Redonda. Zou Wen está bem? Li Xuan começou a se preocupar. Não seria fácil para Zou Wen derrotar uma besta companheira tão poderosa em um minuto. Wang Fei também ficou surpresa ao ver o Cavaleiro da Lança Sagrada. Havia muito poucas criaturas dimensionais em Camelot, então o número de bestas companheiras produzidas era limitado. O dono de cada cavaleiro da Távola Redonda era muito famoso, então foi inesperado que Jon tivesse um. No entanto, os cavaleiros da Távola Redonda eram geralmente únicos. Ela nunca tinha ouvido falar de dois cavaleiros da Távola Redonda aparecendo ao mesmo tempo. De acordo com o que ela sabia, o Cavaleiro da Lança Sagrada pertencia originalmente a um especialista épico no Distrito Oeste, mas agora estava aparecendo com Jon. Embora o Sunset College também produzisse bestas companheiras do tipo Cavaleiro nas zonas dimensionais, elas eram naturalmente inferiores aos mundialmente famosos Cavaleiros da Távola Redonda. Jon olhou para Zou Wen e disse: "Esta é minha besta companheira, Cavaleiro da Lança Sagrada. Ele só tem uma habilidade de energia primordial ativa, Lança do Corcel Sagrado, mas o poder desta lança é quase invencível entre seus pares. Você é um dos 10 melhores alunos do Sunset College, não deve ser difícil para você durar um minuto sob a lança dele, certo?" Ponto de interrogação. Terminarei em breve. Zou Wen planejou usar o leque de banana para afastar a besta companheira de Jon, mas depois de ver o Cavaleiro da Lança Sagrada, ele dissipou o pensamento. Enquanto falava, Zou Wen estendeu a mão e acenou. Um raio de luz carmesim voou, materializando-se diante dele para formar um cavaleiro de armadura vermelha montado em um cavalo vermelho. Era um poderoso cavaleiro que parecia um demônio. Um general demonizado. Não é um general demonizado comum. É um general demonizado com palavras gravadas. Porque a palavra gravada em seu capacete é um pouco estranha. Os alunos do Sunset College reconheceram imediatamente o general demonizado mutante e começou a mexer. Até Wang Fei ficou um tanto surpreso. Zou Wen realmente obteve um general demonizado com a palavra gravada como besta companheira. A sorte dele não é muito boa.
Quantos dias se passaram desde que ele obteve o passe de entrada do Tiger Cage Pass? Na verdade, ele conseguiu fazer com que um ovo companheiro do general demonizado mutante caísse. Além disso, aquele general demonizado gravado com a palavra é um pouco estranho. Por que o capacete não está gravado com Blade, Paper, Fist, mas Demon? Porra, o velho Zou é incrível. Ele conseguiu obter um ovo companheiro do general demonizado mutante sem que ninguém soubesse. No entanto, será que posso vencer um cavaleiro da lança sagrada? Eu não sei. Em teoria, o cavaleiro da lança sagrada deveria ser mais forte. Afinal, ele pode ser aumentado pelo poder de seu dono. Em contraste, o general demonizado mutante não tem essa habilidade. Ele só pode confiar em si mesmo, disse Wang Lu pensativo. Estou pronto agora, disse Zhou Wen. Um cavaleiro contra um cavaleiro. Isso é interessante. Vou lhe mostrar o que é um cavaleiro de verdade. John ergueu orgulhosamente o dedo e passou-o suavemente. O tempo começa agora. Como se tivesse recebido uma ordem do imperador, o cavaleiro da lança sagrada ergueu sua lança e lançou um ataque contra Zhou Wen e o general demonizado mutante. À medida que a carga aumentava em velocidade, um terrível raio de lança foi emitido da lança do cavaleiro da lança sagrada. O feixe da lança perfurou o ar e formou um redemoinho visível a olho nu. Foi como um furacão que exalou um brilho sagrado aterrorizante que atacou o general demonizado mutante. Zhou Wen não fez nenhum movimento enquanto o general demonizado mutante também avançava. A lança de armadura vermelha era como uma chama vermelha. Os cavalos brancos e vermelhos avançaram ao mesmo tempo, como dois furacões varrendo o campo de batalha, atingindo um ao outro em um instante. Bam! A lança vermelha colidiu com a lança sagrada. O poder aterrorizante rasgou o ar, criando uma explosão penetrante. Esta greve foi na verdade um empate. John não pôde deixar de franzir a testa ligeiramente, pois não conseguia aceitar o resultado. O cavaleiro da lança sagrada não conseguiu obter vantagem, apesar de ter sido aumentado por seus poderes. Isso o deixou um tanto surpreso com o poder do general demonizado mutante. Os estudantes espectadores também ficaram entusiasmados. O general demonizado mutante estava na verdade no mesmo nível do famoso cavaleiro da Távola Redonda. Isso os fez ansiar por um e desejar que pudessem ir até Tiger Cage Pass para obter um ovo companheiro do general demonizado mutante. No entanto, assim como todos pensavam que o confronto havia terminado, a outra mão do general demonizado mutante cerrou o punho e bombardeou o cavaleiro da lança sagrada. Bam! Sob o olhar chocado de todos, o corpo do cavaleiro da lança sagrada foi lançado voando das costas do cavalo. Ele voou mais de 10 metros antes de pousar no chão. O cavaleiro perdeu o controle da lança quando ela caiu longe. A armadura pesada em seu peito também quebrou, enquanto seu capacete rolou para o lado. Antes que o cavaleiro da lança sagrada pudesse se levantar novamente, o general demonizado mutante no cavalo que parecia um demônio, golpeou com outra palma. Um raio de sabre vermelho sangue cortou o ar, cortando a cabeça do cavaleiro da lança sagrada. Tudo aconteceu num piscar de olhos, tão rápido que todos ficaram em estado de choque. Até o próprio John ainda não reagiu. Seu cavaleiro da lança sagrada foi morto no momento em que o confronto começou. 1 minuto, pelo que parece, ainda é muito tempo. Zhou Wen olhou para o cadáver do cavaleiro da lança sagrada e falou sem expressão. Fim do capítulo. Capítulo 147 Cavaleiro Rebelde. O que é isso? Eu estava vendo coisas? Aquele general demonizado mutante parece ter usado duas habilidades de energia primordial de punho e lâmina ao mesmo tempo, estou certo. Existe um general demonizado assim? No local com os olhos arregalados. Haha, que cavaleiro da Távola Redonda. Ele é muito inferior ao nosso general demonizado. Aspas. Eu sabia. Como alguém da Sunset College poderia trapacear? Os resultados de Zhou Wen devem ser reais. Com esta besta companheira, ele está qualificado para estar entre os 10 primeiros. O estágio mortal usa uma besta companheira lendária.
Enquanto os estudantes estavam em uma discussão agitada, Wang Fei também exibia uma aparência estranha. O que está acontecendo com aquele general demonizado? Possui técnicas de punho e lâmina. Esta é outra mutação do general demonizado mutante. Velho Zhou, incrível! O general demonizado mutante é verdadeiramente poderoso, disse Li Xuan com uma risada. Os olhos de John se estreitaram enquanto ele olhava para Zhou Wen e disse lentamente, o Sunset College é realmente digno de sua reputação. Aspas. TCH, pensei que um santo do Distrito Oeste seria impressionante. Então eles são apenas pessoas que não podem se dar ao luxo de perder, Li Xuan curvou os lábios e disse com desdém. John, você já perdeu, disse Anjing friamente. John permaneceu impassível enquanto continuava olhando para Zhou Wen. Você tem medo de aceitar o verdadeiro desafio? Você já perdeu. Não estou interessado em pessoas que já foram derrotadas. Zhou Wen disse calmamente antes de se virar para sair. A expressão de John ficou feia quando ele cerrou os punhos com força e olhou atentamente para as costas de Zhou Wen. Você se atreve a lutar comigo com a honra da família Cap em jogo, bem como este ovo companheiro do Cavaleiro Rebelde? Aqueles que ouviram falar do nome Cavaleiro Rebelde ficaram alarmados. Até Zhou Wen parou e se virou para olhar para John. O Cavaleiro Rebelde que você mencionou é o mais forte entre os Cavaleiros da Távola Redonda. Zhou Wen perguntou. Isso mesmo, o Cavaleiro mais poderoso da Távola Redonda, Lancelot. Se você pode me derrotar, você pode ficar com ele. John pegou um ovo companheiro. O ovo emitia uma luz sagrada resplandecente e a casca impecável que lembrava Jade tinha as marcas de uma espada e um escudo. Zhou Wen olhou para o ovo companheiro e ficou verdadeiramente tentado. Lancelot era conhecido como o mais forte cavaleiro da Távola Redonda, mas foi também por causa de sua existência que fraturou os Cavaleiros da Távola Redonda e a lenda do Rei Arthur. Ele era um pouco semelhante ao General Lu Bu na história do Distrito Leste. Todas foram tragédias causadas por uma mulher e que acabaram com uma grande lenda. Além de outras coisas, Lancelot era de fato um invencível cavaleiro da Távola Redonda daquela época. Se o Cavaleiro Rebelde realmente correspondesse a Lancelot, então provavelmente seria ainda mais forte do que o Cavaleiro da Lança Sagrada que John havia usado. Zhou Wen não duvidou da autenticidade do ovo companheiro do Cavaleiro Rebelde. A família Cap era um dos clãs familiares dos heróis das 6 ligas, então para John ousar dizer tais coisas sobre apostar na honra da família Cap, não havia necessidade de usar um ovo companheiro lendário falso para arruinar a reputação da família. Já que você está apostando com o Cavaleiro Rebelde, posso lhe dar uma chance. No entanto, vitória e derrota exigem uma definição clara. Quando as pessoas ouviram isso, sentiram como se Zhou Wen estivesse desprezando John, como se estivesse dizendo que John perderia sem dúvida e que voltaria atrás em sua palavra quando perdesse. Os olhos de John tremeram algumas vezes, mas ele suprimiu a raiva em seu coração. Ele pagou um alto preço por subestimar Zhou Wen. Agora, ele precisava lutar com ele novamente. Ele acreditava que seria fácil derrotá-lo com sua força. Uma verdadeira batalha não era tão simples quanto confiar em uma poderosa besta companheira. John estava confiante de que poderia reprimir Zhou Wen e sua besta companheira. Respirando fundo, ele tentou se acalmar e manter a compostura habitual. Ele pegou uma caneta e desenhou um círculo no peito. A vitória é sua, desde que você consiga tocar esta área, disse John enquanto apontava para o círculo em seu peito. Tudo bem, Zhou Wen assentiu, mas não tinha intenção de desenhar um círculo em seu peito. Era como se ele estivesse dizendo que não perderia. Quando John viu Zhou Wen agindo dessa maneira, ficou ainda mais furioso. No entanto, também correspondia aos seus pensamentos. Ele não tinha intenção de derrotar Zhou Wen facilmente. Ele não apenas queria derrotar Zhou Wen, mas também queria que Zhou Wen pagasse o preço pelo assunto relacionado a Liz. Quando Wang Fei soube que Zhou Wen havia concordado em lutar contra John novamente, ela não pôde deixar de franzir a testa. Zhou Wen derrotou John de surpresa com uma poderosa besta companheira.
Ele deveria ter desistido enquanto estava ganhando, mas agora ele foi seduzido pelo ovo companheiro e concordou com a batalha. Foi um tanto irracional. Feng Qiuyan, na sua opinião, quais são as chances de Zhou Wen vencer? Li Xuan perguntou a Feng Qiuyan. Embora estivesse mais familiarizado com Zhou Wen, ele não sabia muito sobre John. Além disso, ele era tendencioso e não conseguia fazer um julgamento preciso. Feng Qiuyan ponderou por um momento antes de dizer: o treinador é realmente muito forte. Se os dois estiverem no estágio lendário, acho que o treinador definitivamente vencerá, dizer. Afinal, eles estarão a um nível de distância. Enquanto falava, John caminhou em direção a Zhou Wen. Ao mesmo tempo, uma luz dourada condensou-se sobre ele, transformando-se em uma armadura dourada que envolvia todo o seu corpo. John apertou levemente a mão direita quando uma linda espada com pedras preciosas incrustadas apareceu em sua mão. Ele era alto e bonito. Com a armadura de ouro e a espada longa como contraponto para ele, ele parecia poderoso e dominador, como um lendário cavaleiro-herói que salvou o mundo. Com os passos de John, todo o seu corpo e espada emitiram um brilho estranho. A luz parecia condensar-se em algo corpóreo que podia ser visto a olho nu. Essa é a famosa aura de batalha da arte da energia primordial do Distrito Oeste. Li Xuan e companhia arregalaram os olhos enquanto olhavam para John. Eles só tinham visto a aura de batalha em vídeos e materiais didáticos. Esta foi a primeira vez que viram isso com seus próprios olhos. As artes de energia primordial da aura de batalha são bastante comuns no Distrito Oeste. É um pouco diferente das artes de energia primordial do Distrito Leste. Eles terão a capacidade de liberar sua aura de batalha que tem poder destrutivo e também é um pouco mais forte do que a maioria das artes de energia primordial do Distrito Leste, disse Wang Lu. Nesse momento, John, que estava a menos de 10 metros de Zhou Wen, acelerou repentinamente. Ele saltou e atacou Zhou Wen com as duas mãos empunhando sua espada. Toda a aura de batalha nele condensou-se na espada e transformou-se em um feixe de espada com vários metros de comprimento. Ele cortou instantaneamente a cabeça de Zhou Wen. Fim do capítulo. Capítulo 148 Super Escudo de Carne. Esse ataque foi muito rápido e poderoso. Era raro ver um raio de espada com vários metros de comprimento no Distrito Leste. Embora houvesse um grande número de artes de energia primordial e habilidades de energia primordial que permitiam a projeção de força no Distrito Leste, elas geralmente eram mais convergidas, então não havia efeitos exagerados. No entanto, ser capaz de cortar um feixe de espada com vários metros de comprimento significava que a força de John era realmente extraordinária. Normalmente, os cultivadores lendários do Distrito Oeste que cultivavam a aura de batalha e habilidades de energia primordial semelhantes produziriam apenas raios de espada com cerca de 1 metro de comprimento. Ter um medindo vários metros era realmente aterrorizante. Este John não revelou sua verdadeira força quando estava lutando conosco. Esse ataque foi muito mais forte do que ele demonstrou anteriormente, disse Feng Qiuyan. O velho Zhou ficará bem? Li Xuan ficou alarmado quando viu a força do ataque. Não foi apenas Li Xuan. Muitos dos estudantes espectadores ficaram preocupados com Zhou Wen quando viram um ataque tão exagerado, com medo de que ele fosse dividido em dois pela espada. Os dois conselheiros encarregados da arbitragem já estavam preparados para salvar Zhou Wen a qualquer momento. Zhou Wen olhou para o decote sem qualquer intenção de lutar. Com um aceno casual de sua mão, um feixe de luz dourado brilhou quando um guerreiro dourado de aparência feroz apareceu na frente dele. O poderoso guerreiro dourado protegeu completamente o corpo de Zhou Wen enquanto levantava a palma da mão para enfrentar o terrível feixe de espada da aura de batalha de John. Clang! Um clangor metálico devastador soou. O raio dourado da aura de batalha quebrou como vidro quebrado na palma da mão do guerreiro de 3 olhos. O impacto visual que causou nos alunos fez com que muitos deles torcessem o pescoço para ver. A espada de John cravou-se na palma da mão do guerreiro dourado de 3 olhos, mas não conseguiu prosseguir com a enorme palma no caminho.
Puta merda, guerreiro dourado de 3 olhos. Aquele cara realmente teve outra queda do guerreiro dourado de 3 olhos. Li Xuan sentiu como se estivesse enlouquecendo. Zhou Wen teve um guerreiro dourado de 3 olhos caído não muito tempo atrás. Naquela época, ele deu a Li Xuan e disse que poderia conseguir um para si mesmo, se precisasse. Li Xuan zombou disso. O guerreiro dourado de 3 olhos era tão raro que as pessoas normalmente não encontravam um há meses. Mesmo que isso acontecesse, as chances de um novo companheiro cair eram patéticas. No entanto, há quanto tempo? Zhou Wen realmente conseguiu produzir outro diamante de 3 olhos. Isso fez Li Xuan suspeitar que Zhou Wen havia reencarnado 10 vezes como virgem. Caso contrário, como ele poderia ter tanta sorte? Os céus deviam estar compensando-o pelas misérias de suas vidas passadas. Clang, clang, clang. John desencadeou uma série de golpes com sua espada longa, mas todos foram bloqueados pelo guerreiro dourado de 3 olhos. Mesmo que tenha atingido diretamente o guerreiro dourado de 3 olhos, apenas deixou uma leve marca. O corpo dourado e o poder dourado invulnerável do guerreiro dourado de 3 olhos fizeram com que suas defesas físicas permanecessem no auge do estágio lendário. A única fraqueza era o seu terceiro olho. A menos que o terceiro olho fosse atingido, até o próprio Zhou Wen teria dificuldade em feri-lo. Guerreiro dourado de 3 olhos, general demonizado mutante. Zhou Wen é muito invejável. Essas são bestas, companheiras que não podem nem ser compradas com dinheiro. Ele deveria ter avançado para o estágio lendário, caso contrário, como ele poderia incubar uma besta companheira lendária tão poderosa? Aspas aspas. Os céus são injustos. Aquele punk, John, deve estar se sentindo deprimido. Depois de tantos golpes, ele nem conseguiu ferir o guerreiro dourado de 3 olhos. Como ele pode lutar contra Zhou Wen? Wen por ter 2 raras bestas companheiras lendárias. John originalmente acreditava que com sua força poderosa, não seria difícil para ele matar a besta companheira à sua frente. Ele queria matar a amada besta companheira de Zhou Wen, assim como Zhou Wen havia matado o Cavaleiro da Lança Sagrada. Ele queria que Zhou Wen experimentasse como era perder uma besta companheira antes de lidar com ele. Mas muito rapidamente, a expressão de John ficou extremamente feia. Isso porque ele sabia que mesmo que usasse toda a sua força, não havia como ferir a besta companheira à sua frente. Era uma besta companheira do tipo escudo de carne com defesa poderosa. Não faria sentido se ele continuasse lutando. Seria apenas um desperdício de sua energia primordial. Já era tarde demais quando ele percebeu isso. Sua energia primordial no estágio lendário era limitada e ele já havia gasto a maior parte dela. Wang Fei olhou atordoado para o guerreiro dourado de 3 olhos parado na frente de Zhou Wen. Ele conseguiu que 2 dessas bestas companheiras, aquelas que talvez nem pudessem ser compradas com dinheiro, caíssem em tão pouco tempo. Com seu relacionamento com Ouyang Lan, ela naturalmente sabia que Zhou Wen não havia aceitado a ajuda da família Han. Para ele obter tal besta companheira, foi definitivamente algo que ele obteve por conta própria. Este sujeito realmente conseguiu matar generais demonizados mutantes e guerreiros dourados de 3 olhos. Ele provavelmente não está mais no estágio mortal, certo? Wang Fei olhou para Zhou Wen e de repente ficou furioso. Ela trabalhou tanto para ajudar Zhou Wen a ficar mais forte, mas quem diria que Zhou Wen já havia avançado para o estágio lendário? E pensar que ela estava preocupada com ele, com medo de que ele perdesse terrivelmente. Esse punk só precisa ser punido. Eu deveria intensificar o nível de seu treinamento no futuro, pensou Wang Fei maliciosamente. Embora se sentisse indignado, Wang Fei sentiu-se um tanto excitado. Antes de Zhou Wen entrar no Sunset College, ele estava definitivamente no estágio mortal. Em pouco tempo, ele já havia avançado para o estágio lendário. Além disso, ele conseguiu matar criaturas lendárias tão poderosas em Tiger Cage Pass e na Myriad Buddha Cave. Tal força era digna da palavra gênio.
Se ele fosse devidamente treinado no futuro, ela poderia realmente ser capaz de produzir um grande cultivador. Irmã Lan com certeza tem olhos aguçados. O talento de Zhou Wen realmente não é ruim e sua sorte não é ruim. Se ele conseguir obter um físico especial na Terra Santa, ele poderá realmente ter a chance de entrar no estágio mítico no futuro. Wang Fei sentiu seu coração bater mais rápido quando pensou na possibilidade de produzir um especialista mítico. Suas bochechas ficaram um pouco vermelhas devido à rápida circulação de seu sangue. John já havia parado de atacar. Ele queria recuar e recuperar sua energia primordial gasta antes de circular ao redor do guerreiro dourado de 3 olhos para atacar Zhou Wen. Ele sabia muito bem que essas bestas companheiras do tipo escudo de carne não eram nada rápidas. Com suas técnicas de velocidade e movimento, não foi difícil para ele circular em torno do guerreiro dourado de 3 olhos. Se ele não quisesse matar a besta companheira de Zhou Wen, ele não teria sido colocado em uma posição tão passiva. No entanto, no momento em que recuou, Zhou Wen, que estava atrás do guerreiro dourado de 3 olhos, moveu-se repentinamente. Como um fantasma, ele perseguiu John em retirada e estendeu a palma da mão para atacar seu peito. John ficou alarmado e furioso. Zhou Wen aproveitou a oportunidade perfeita quando estava em retirada. Sua força estava diminuindo e seu centro de gravidade foi deslocado para trás, tornando impossível para ele contra-atacar. Fim do capítulo. Capítulo 149 O poder de uma flap. Padrões de luz no peito de John surgiram e se transformaram em um guerreiro erguendo um escudo à sua frente. Zhou Wen atingiu o escudo da torre com a palma da mão, mas só conseguiu fazer o guerreiro recuar meio passo. A expressão de John estava fria enquanto sua energia primordial se agitava. Seu cabelo se arrepiou e ele tinha uma marca de luz em forma de coroa na testa. Zhou Wen conhecia bem essa marca. Pertencia a um dos 6 heróis, a marca do herói do Sagrado Imperador, que também representava o físico especial do Sagrado Imperador, o corpo do Sagrado Imperador. A condição atual de John era um sinal de que o corpo do Sacro Imperador estava sendo ativado. Então, não havia necessidade de adivinhar o que John faria a seguir. Ah, não, John vai realmente usar o julgamento da luz sagrada em uma luta como essa. A expressão de Anjing mudou drasticamente, mas era tarde demais para ajudar. Outros podem não saber o quão aterrorizante era o julgamento da luz sagrada, mas Anjing tinha visto o terror do julgamento da luz sagrada no banco de dados da família An. Embora John definitivamente não pudesse atingir o nível do Santo Imperador, uma habilidade de energia primordial como o julgamento da luz sagrada era extremamente aterrorizante. Foi difícil para adversários do mesmo nível resistir. Na verdade, John juntou os dedos enquanto levantava os braços e golpeava Zhou Wen. Enquanto ele se movia, um brilho deslumbrante como o do sol irrompeu de suas mãos firmemente entrelaçadas, transformando-se em uma enorme lâmina de luz que desceu. A lâmina de luz tinha mais de 20 metros de comprimento e era extremamente rápida. Ele atingiu Zhou Wen como se fosse uma manifestação de um raio, atingindo-o quase instantaneamente. Naquele momento, João, que emitia luz sagrada, parecia um representante de Deus no mundo mortal. Ele usou o poder de Deus para julgar os culpados. Não é bom, os 2 conselheiros que estavam assistindo a cena desapareceram ao mesmo tempo, na esperança de salvar Zhou Wen antes que o julgamento da luz sagrada aterrissasse. Os estudantes espectadores se levantaram. Este ataque foi muito aterrorizante, muito além do típico estágio lendário. Se Zhou Wen não conseguisse resistir, provavelmente seria morto por este ataque. Um olhar frio brilhou nos olhos de Zhou Wen, mas ele não tinha intenção de se esquivar. Em vez disso, ele avançou, estendeu a mão e acenou. Um pequeno leque do tamanho da palma da mão que lembrava jadeíta apareceu em sua mão enquanto ele o agitava em direção a João que se aproximava, que parecia estar entregando o castigo de Deus. Bam! Sob os olhares chocados da multidão, a terrível lâmina de luz, a manifestação do julgamento da luz sagrada, foi quebrada como vidro em um furacão.
O corpo brilhante de Jon foi lançado voando pelo ventilador e bateu no vidro temperado que revestia as bordas da arena e o quebrou. Instantaneamente, todo o local ficou em silêncio. Todos olharam com os olhos arregalados para Jon, que lutava para se levantar em meio aos cacos de vidro. Ele não conseguiu se levantar mesmo depois de repetidas lutas. Seu corpo ainda estava enrolado enquanto ele tremia, como uma criatura prestes a morrer congelada em um porão de gelo. Ban! Zhou Wen caminhou na frente de Jon e pisou em seu peito. Ele olhou para ele e disse friamente: "Você quer fazer isso de novo? Posso lhe dar outra chance." Jon ficou furioso e envergonhado. Ele tinha a reputação de ser um santo no Distrito Oeste e era conhecido por ser invencível entre os pares do mesmo estágio. Ele nunca havia sofrido tal humilhação no Covenant College. Em sua raiva, ansiedade e constrangimento, junto com os ferimentos causados pelo grande vento Yin, ele cuspiu um bocado de sangue e desmaiou. Os dois conselheiros que correram para resgatar Zhou Wen ficaram surpresos, momentaneamente incapazes de se recuperar do choque. Eles correram para uma situação completamente diferente do resultado. Isso os deixou perdidos. Conselheiros, terei que incomodá-los com o resto. Zhou Wen não se importou se Jon estava vivo ou morto quando tirou o ovo companheiro do cavaleiro da távola redonda da mochila de Jon e curvou-se levemente para os dois conselheiros. Tudo bem. Um dos conselheiros finalmente voltou a prestar atenção e rapidamente se aproximou para verificar os ferimentos de Jon. Afinal, Jon era descendente da família Cap e herdou o físico de um herói. Se ele morresse no Sunset College, seria um grande problema. Zhou Wen não se intimidou com isso e saiu após pegar o ovo companheiro. O que aconteceu? Droga, eu não vi claramente o que estava acontecendo agora. Porque Jon, que era como um deus descendo ao mundo mortal, foi enviado voando. Zhou Wen acenou com um leque verde em sua mão para Jon, fazendo com que o feixe de sua espada voasse junto com ele. Esse Jon parece bastante assustador, mas por que ele está tão fraco? Ele não consegue resistir nem mesmo a um golpe. Aspas. Zhou Wen com certeza é assustador quando se trata de força. Embora ele confiasse nos poderes de suas bestas companheiras, elas ainda fazem parte de sua força. Aspas. A formação deste Zhou Wen é provavelmente extraordinária. Um típico estudante de família não teria tantas bestas companheiras poderosas, mesmo que avançassem para o estágio lendário. Depois que Zhou Wen saiu, os alunos recuperaram o juízo e começaram a discutir com entusiasmo. O tópico principal eram as bestas companheiras de Zhou Wen, e o tema mais discutido foi a besta companheira que se manifestou como um leque verde. Velho Zhou, você finalmente fez seu nome. Você enviou São João voando com um leque. É simplesmente emocionante. Que tipo de besta companheira é esse seu fã? É realmente muito poderoso, disse Li Xuan a Zhou Wen animadamente enquanto caminhavam para o dormitório. Ele está muito fraco. Zhou Wen não respondeu à pergunta de Li Xuan. Não foi fácil explicar as origens da fada da banana, e Zhou Wen não queria sobrecarregar seu cérebro para fabricar uma história, muito menos enganar seu amigo. Li Xuan também não perguntou mais nada quando os dois voltaram para o dormitório. A derrota de Jon no Sunset College não só causou um rebuliço no Sunset College, mas também causou um grande rebuliço no Covenant College. Jon, o sucessor de um herói invicto, que tinha o título de santo, foi espancado por alguém no Sunset College. Além disso, a pessoa não era o aluno mais forte do Sunset College. O fato de ele mal ter entrado no top tenente do ranking tornou isso claramente inaceitável para eles. Por um momento, os fóruns de discussão do Covenant College pareceram explodir. Algumas pessoas alegaram que João não era adequado para ter o título de santo, nem era digno de ser o sucessor do Sacro Imperador. As pessoas também disseram que Jon deveria trabalhar mais duro em seu cultivo antes de derrotar Zhou Wen e recuperar sua glória. Zhou Wen não estava ciente disso, nem estava com vontade de se importar. Ele acabara de chocar o Cavaleiro Rebelde e estava admirando seus atributos. Cavaleiro Rebelde, lendário, providência de vida lendária, Cavaleiro do Destino.
Força, 19. Velocidade, 19. Constituição, 19. Energia primordial, 19. Talento, habilidade, espada cruzada, escudo eterno, invocação do corcel sagrado, aura de batalha do corcel sagrado. Forma companheira, nenhuma. Era uma besta companheira com 4 habilidades e todas as suas estatísticas atingiram overdrive com 19 pontos. Pode-se dizer que é uma existência de excelente qualidade entre as bestas companheiras lendárias. Seus atributos eram ainda mais impressionantes do que o general demonizado mutante. Fim do capítulo. Capítulo 150. Cidade de restrição. Wang Fei não estava de bom humor recentemente. Aparentemente, ela não estava de bom humor desde que teve Zhou Wen como estudante. A derrota de John por Zhou Wen a animou por um período de tempo, mas logo não havia mais alegria nela. Ela originalmente acreditava que Zhou Wen estabeleceria sua confiança, pararia de desistir de si mesmo e se tornaria um estudante trabalhador após derrotar John. Porém, a verdade era completamente oposta ao que ela imaginava. Desde que Zhou Wen derrotou John, ele não retornou às zonas dimensionais e apenas ficou confinado em seu dormitório o dia todo. De acordo com as investigações de Wang Fei, embora ela não soubesse o que ele estava fazendo no dormitório, o banho de sol de Zhou Wen todas as manhãs enquanto segurava o telefone não passou despercebido. Ele estava claramente jogando um jogo. Maldito seja, Zhou Wen. Você é como um burro. Cada vez que eu te chicotear 2 vezes, você dará 2 passos. Se eu não te chicotear, você fica aí e rola. Você realmente acha que não posso fazer nada por você? Quanto mais Wang Fei pensava nisso, mais irritada ela ficava. Ela originalmente acreditava que Zhou Wen havia finalmente saído de sua crise, mas para sua surpresa, ele imediatamente retornou ao seu estado original depois que a crise passou. Foi como radiestesia do entusiasmo de Wang Fei com água fria. Wang Fei claramente não era alguém que pudesse deixar as coisas passarem. Portanto, ela assumiu como missão libertar completamente Zhou Wen do terrível hábito de jogar. Ela queria que ele abandonasse completamente o vício online. Claro, a razão pela qual Wang Fei foi tão inflexível nisso foi porque ela não queria que o talento de Zhou Wen fosse desperdiçado. Ele se acha impressionante só porque derrotou John. Ele ainda está longe de ser invencível. Além disso, ele confiava em suas bestas companheiras, não em suas próprias habilidades. Com isso em mente, os olhos de Wang Fei se iluminaram de repente. Ela não pôde deixar de sorrir ao revelar um sorriso bizarro. Ela teve outra ideia mais uma vez. Não foi que Zhou Wen não tenha ido deliberadamente para Tiger Cage Pass. Ele era muito famoso. Recentemente, sempre que ele saía, sempre havia alunos que ele não conhecia vindo falar com ele. Zhou Wen não podia ignorar os outros quando eles vinham cumprimentá-lo por boa vontade, mas com tantos estudantes fazendo isso, ele não tinha tempo para se concentrar nos jogos. Além disso, seu general demonizado e guerreiro dourado de 3 olhos já haviam sido revelados, então não havia necessidade de ele fingir que estava indo para as zonas dimensionais. Ele poderia muito bem ficar em seu dormitório para jogar. Zhou Wen originalmente acreditava que poderia jogar em paz, mas a nova missão de dever de casa que Wang Fei atribuiu levou seus planos por água abaixo. Velho Zhou, nosso conselheiro está nos tratando, estudantes comuns, como alunos com admissão especial. A missão de lição de casa que ela nos atribuiu só é dada aos alunos com admissão especial nos últimos anos, reclamou Li Xuan depois de ver a missão de lição de casa. Que tipo de lugar é a cidade da restrição? Zhou Wen perguntou enquanto olhava as informações sobre a missão de dever de casa. Sua nova missão de casa era caçar 10 bestas de bronze na cidade da restrição, mas Zhou Wen nunca tinha ouvido falar de uma zona dimensional conhecida como Cidade da Restrição. Li Xuan disse, a Cidade da Restrição é uma das cidades subterrâneas de Luoyang e é uma das poucas que está bem no fundo. Não é considerada perigosa e há um grande número de criaturas dimensionais no estágio mortal lá. Os de nível mais alto são apenas criaturas lendárias. No entanto, há algo muito especial na cidade.
Da restrição. Não há como usar uma besta companheira lá, precisamos usar nossa força para matar 10 criaturas lendárias. Zhou Wen entendeu o que Li Xuan quis dizer. Isso mesmo, esta missão exige padrões muito elevados para a própria força. No passado, apenas os alunos com admissão especial recebiam esta missão. Nunca esperei que este ano, nossa turma receberia realmente essa missão de dever de casa. Estou com medo de que a maioria dos alunos seja reprovada. Os alunos da nossa turma devem estar chorando em desespero agora, disse Li Xuan. Esta besta de bronze é muito difícil de matar. Zhou Wen perguntou perplexo. Embora a maioria dos estudantes ainda estivesse no estágio mortal, a missão permitia que até 4 pessoas completassem a missão. Com a força coletiva de 4 estudantes, matar uma criatura lendária não era muito difícil, a menos que encontrassem uma criatura tão poderosa quanto um general demonizado mutante. A maioria dos estudantes havia completado a missão anterior de matar generais demonizados comuns. Não é fácil de matar. De acordo com as informações, os vários atributos das bestas de bronze são muito bons. Elas não têm nenhuma fraqueza óbvia. Embora não sejam consideradas fortes no estágio lendário, são extremamente difíceis de lidar. Com as circunstâncias de não sermos capazes de usar uma besta companheira, ainda é bom para nós no estágio lendário, mas provavelmente é muito difícil para os estudantes do estágio mortal conseguirem isso, disse Li Xuan com um sorriso. Vamos para a cidade da restrição. Zhou Wen levantou-se de repente e puxou Li Xuan para fora. Por que você está tão animado de repente? Você não está jogando? Li Xuan ficou intrigado. Zhou Wen nunca esteve tão entusiasmado antes. Zhou Wen disse, já que a maioria dos nossos alunos não consegue completar a tarefa de casa, você não acha que eles gastarão dinheiro para comprar minha estratégia se eu conseguir descobrir uma estratégia? Você não tem dinheiro? Li Xuan ficou sem palavras. Sim, Zhou Wen assentiu sério. Por que você precisa de dinheiro? De quanto você precisa? Li Xuan perguntou novamente. Desejo investir no jogo de Huangji. Já conversei com ele anteriormente e a primeira rodada de investimento exige $1 milhão para ele criar primeiro uma versão simplificada. O desenvolvimento continuará quando eu tiver mais dinheiro, Zhou Wen disse. Você está louco? Em que época estamos agora? Você realmente quer investir no desenvolvimento de um jogo? Você vai desenvolvê-lo para pessoas idosas. Os jovens hoje em dia investem cada vez mais em zonas dimensionais. Além daqueles idosos, pessoas que nunca cultivaram antes, quem mais estaria com vontade de jogar? Disse Li Xuan. Zhou Wen disse com um sorriso. Isso é o que me deprime. Você joga o dia todo, então como você é tão forte? Li Xuan estava realmente deprimido. Superficialmente, ele parecia estar se divertindo, mas cultivava muito em particular. No entanto, comparado a Zhou Wen, seu progresso foi claramente muito mais lento. Eu jogo para ficar mais forte, disse Zhou Wen seriamente. Foda-se. Pare de brincar comigo. Não vou cair no seu truque. Li Xuan não levantou a questão do dinheiro novamente. Se Zhou Wen realmente precisasse, ele não se importaria de ajudá-lo. $1 milhão não era uma soma enorme para ele. No entanto, Zhou Wen se entregou à fantasia de investir em um jogo. Li Xuan sentiu que seria melhor se ele não fosse cúmplice disso, então não ofereceu o dinheiro. Zhou Wen também não tinha planos de pedir dinheiro emprestado. Ele queria ganhar dinheiro sozinho. Consequentemente, Zhou Wen e Li Xuan foram para a cidade da restrição, que ficava no subsolo. A cidade da restrição tinha um estilo antigo. Diz a lenda que foi a capital de uma certa dinastia nos tempos antigos. Dizia-se que era parente de Zhou Oriental, mas Zhou Wen não sabia se era real ou falso. No entanto, depois de entrar na cidade da restrição, ele imediatamente sentiu como se as bestas companheiras nele tivessem desaparecido. Ele não tinha mais nenhuma ligação com eles. No entanto, Banana Fairy e Truffle Listener foram exceções. Zhou Wen ainda podia sentir a existência deles e usar sua vontade para se comunicar com eles.
Um animal de estimação mítico é realmente extraordinário. Zhou Wen ficou um tanto encantado. Fim do capítulo. A vida é ou uma aventura ousada ou nada. Helen Keller.